Fala gurizada, Eduardo Picão aqui com vocês, trazendo as últimas do Grêmio aqui na reapresentação desta quarta-feira. O tricolor que voltou da folga de 4 dias hoje, nesta terça, treinou às 13h30 aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, e um treino que foi marcado por duas situações climáticas, tá? A primeira delas, o calor intenso que está fazendo aqui no bairro do Humaitá, o calor que inclusive prejudicou o treino na questão da intensidade, né? Um treino um pouco morno, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a principal delas foi o acesso ao CT. Eu vou deixar imagens para vocês aqui rodando, e foram imagens feitas pelo Juarez aqui do Grêmio, onde a gente pode ver todo o entorno aqui do CT Presidente Luiz Carvalho alagado, que prejudicou também a entrada da imprensa e dos jogadores, que tiveram que entrar pelos fundos do CT aqui e fazer toda a volta, porque a entrada principal estava alagada. Então a gente, claro, se solidariza aí por todas as famílias e vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, e também por todo mundo aqui do bairro Humaitá que está passando essa dificuldade. Também foi prejudicial hoje aqui no CT Presidente Luiz Carvalho e acabou prejudicando de certa forma o acesso ao CT. Pelo menos não aconteceu de o treino ter que ser transferido para outro lugar ou até mesmo cancelado, porque os campos estão ainda em condições de uso. Aqui a gente pode ver, ó, atrás de mim, o campo 1 aqui do CT, que está numa condição muito precária, mas é porque está sendo trocada a sua grama já visando o 2024, né? A gente mostrou já algumas vezes aqui no canal quando estavam trocando essa grama do campo aqui de trás para a grama de inverno, agora estão trocando essa aqui para a grama de verão, e aí, claro, em 2024 já vai ter uma grama própria para o calor, né? Porque senão começa a queimar muito. Então está sendo usado só o campo 2 aqui e os dois campos menores lá atrás. Falando especificamente do treino, alguns desfalques importantes, tá? E um deles que pode definir aí a semana e o time titular do Grêmio contra o Atlético Mineiro. O PP não compareceu às atividades, a gente tinha informações de que ele estaria correndo no entorno do gramado, estaria sendo preparado para enfrentar o Galo Mineiro lá em BH no próximo domingo, mas hoje ele nem apareceu no gramado do CT, o que pode acabar sendo aí um indício, um sinal de que muito dificilmente ele apareça entre os titulares ou até entre os relacionados no próximo domingo, no jogo importante que o Grêmio tem contra o Atlético no fim de semana. E aí, claro, a gente já começa a ver uma pincelada do que pode ser um time titular, já que o Grêmio não tem também o Vidia Sante. Fora o PP, não tivemos Rodrigo Eli, Jeromel e João Pedro lesionados, e os convocados Vidia Sante, Carbajo e Luizito Soares, que retornam todos na quinta-feira. Eles que jogam hoje, nessa terça, por suas respectivas seleções, amanhã viajam e se reapresentam junto ao grupo na próxima quinta. Treinam aqui na quinta, sexta, sábado, e daí sábado de tarde devem viajar para Belo Horizonte para iniciar os preparativos para o confronto contra o Atlético Mineiro. O treino hoje foi marcado por 3 partes, tá? A primeira delas, um treino físico ali de força, de preparação física, com exercícios de peso aqui no gramado mesmo. O Renato até não participou dessa parte da atividade, ficou lá dentro na academia conversando com o departamento médico, o departamento de futebol, desculpa, e tratando de situações internas. E aí, claro, a gente pôde observar aqui os jogadores fazendo as suas atividades físicas, e depois disso a gente teve aquele tradicional treino de times com goleirinha, com o Fábio sendo coringa na atividade. Então era uma atividade de troca de passes, os times tinham que conduzir com posse até o outro lado, não precisava necessariamente fazer o gol, era só avançar com a posse até o final da área destinada pela parte técnica ali do Renato, né? E claro, a gente pôde ver essa atividade sendo feita, uma atividade que teve pouca intensidade, até devido ao calor, como eu falei. Os jogadores realmente sentiram bastante, o clima aqui está muito quente, está difícil até de ficar parado, então fazer exercício assim é bem complicado. Depois disso aí, já com a presença do Renato, a gente pôde ver os times separados em 3. E aí 2 deles faziam atividade de ataque contra a defesa, enquanto o outro ficava na outra goleira fazendo atividades de cruzamento. Os times que ficaram fazendo ataque contra a defesa, vou até deixar as imagens por aqui, tiveram um trabalho assim, ó, que eu vou considerar de baixa qualidade técnica, tá? Foi muito difícil ter lances onde resultavam em finalizações, e gols eu lembro só de 3. Então foi assim, cerca de 25 minutos de atividade de ataque contra a defesa, com pouquíssimos lances de gols e pouquíssimos ataques. Claro, devido também ao calor, mas também a dificuldade dos times de se movimentar, de criar, até de entender a atividade que o Gabeira estava propondo, tudo isso sendo observado por Renato Portaluppi. Amanhã voltam as atividades, daí claro também de forma fechada, mas pela manhã, até para evitar esse calor extremo que eu passei por aqui. E na quinta-feira, daí sim, com o grupo completo, o Grêmio vai efetivamente começar os trabalhos táticos
para enfrentar o Atlético Mineiro, com a dúvida, claro, a grande incógnita da semana vai ser o PP. Amanhã a gente volta a falar sobre isso. Hoje ele foi ausência completa e claro, fica a dúvida se ele vai estar à disposição, porque se não tiver, o Ronald, que estava treinando hoje, deve ganhar a posição dele, já que o Villasanti está suspenso, e fazer a dupla de volantes junto com o Carbajo. Mas a situação do PP é bem complicada e a ausência dele no treino de hoje demonstrou uma certa preocupação nossa, dos torcedores e também do Renato para a montagem do time para o jogo do Galo, o primeiro dos últimos 4 jogos para esse término do Campeonato Brasileiro, que pode definir aí a história do Grêmio em 2024.